Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a importância do interrogatório para a defesa? No processo penal, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução em 2008, com a alteração no Código de Processo Penal. Tanto que a Lei de Drogas, que é de 2006, ainda tem o interrogatório como o primeiro ato da instrução. O Código de Processo Penal não alterou a redação da Lei de Drogas. E a Lei de Drogas, anterior a essa modificação do Código de Processo Penal, ainda tem, de forma explícita, que o interrogatório é o primeiro ato de instrução. Entretanto, hoje o entendimento jurisprudencial é de que também em relação ao rito da Lei de Drogas, o interrogatório deve ser o último ato da instrução. Apesar de termos na Lei de Droga um procedimento específico dizendo que o interrogatório é o primeiro ato da instrução, a jurisprudência aplica em relação a esse rito também o Código de Processo Penal para inserir o interrogatório no final da instrução. E com a atual redação do artigo 400 do Código de Processo Penal, o réu tem o direito de falar por último. Isso possibilita que, no seu interrogatório, ele já tenha ciência da integralidade das outras provas. Ele conheça o depoimento de cada testemunha, saiba o que a vítima já falou e, portanto, no seu interrogatório, ele sabe de tudo que há contra ele. No seu interrogatório, o réu, quando muito bem orientado, acaba sabendo o que cada vítima falou, o que cada testemunha falou, o que foi produzido e, obviamente, o que o Ministério Público está argumentando na acusação, lá na denúncia. E isso facilita para a estruturação da tese defensiva e da estratégia a ser adotada. O interrogatório, nesse formato, deixa de ser um mero meio de prova para ser também, no mínimo, um meio de defesa. Seria, no mínimo, um ato misto, um meio de defesa e um meio de prova. Porque, sendo o último ato da instrução, não apenas aquelas palavras do réu são utilizadas para eventual condenação, como meio de prova, portanto, mas também são utilizadas pela defesa para inserir a melhor estratégia possível, a melhor tese possível, considerando que já se sabe tudo o que foi falado anteriormente. Assim, é um meio de defesa e também, se for o caso, um meio de prova. Há quem argumente que seria um ato misto, portanto. Outros argumentam que seria exclusivamente um meio de defesa. E há ainda aqueles com viés um pouco mais punitivista que dizem que o interrogatório seria apenas um meio de prova, tanto quanto o depoimento de uma testemunha ou uma perícia. De qualquer forma, a defesa, aquele que atua na advocacia criminal, deve entender que o interrogatório inserido no final da instrução gera uma nova forma de atuar. Nova, mas não tão nova assim, já que a alteração foi em 2008. Portanto, com 10 anos de alteração no Código de Processo Penal, o advogado já tem que saber, obviamente, que esse interrogatório, no final da instrução, muda totalmente a forma de analisar o processo, de estruturar as teses. Se o interrogatório fosse o primeiro ato da instrução, o advogado orientaria o cliente para o interrogatório tendo apenas ciência do que foi falado na fase policial, sem saber o que cada vítima, cada testemunha diria durante a instrução, logo após o réu. Isso acabaria dificultando o trabalho do advogado, mas inserindo o interrogatório no final da instrução, o advogado tem o dever de avaliar detidamente cada prova, cada depoimento, cada perícia, tudo que foi produzido até o momento do interrogatório e assim orientar o cliente quanto à versão que deve ser utilizada, a melhor tese defensiva possível, o que deve ser falado, o que pode ser confessado, o que deve permanecer em silêncio, enfim, o advogado pode prestar uma orientação plena ao seu cliente, tendo ciência de tudo que faz parte do arcabouço probatório. E aqui seria o momento em que o advogado orientaria essa estratégia quanto a negar, confessar
ou silenciar. E isso já foi objeto de outro vídeo que está aqui no meu canal do YouTube. Apesar da importância do interrogatório como meio de defesa, os advogados também devem perceber que dificilmente tal ato servirá para, por si só, produzir a absolvição. Isso é um grande equívoco. No senso comum, acaba havendo aquela ideia de que se eu neguei, eu tenho que ser absolvido. Mas não é assim. E quem milita na advocacia, quem está na prática forense, sabe como funciona. Se há o depoimento da vítima em um sentido e o depoimento do réu em outro sentido, a prática demonstra que os juízes acabam condenando. Os juízes, como regra, condenam quando há uma divergência. A vítima falando que o crime foi praticado por fulano de tal e esse réu negando a prática do crime. Nesses casos, principalmente em caso de crimes sexuais, em caso de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, portanto, a violência doméstica e familiar, é muito comum o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, se coerente, se desprovida de outras motivações para condenar o réu, ela vale por si só para condenar. E isso é um entendimento adotado por muitos juízes pelo Brasil. Portanto, o advogado tem que saber que, apesar da importância do interrogatório, apesar de ser um meio de defesa em que o advogado vai orientar o cliente já sabendo de tudo que foi produzido no processo, na prática o interrogatório por si só é fraco. O interrogatório por si só não é capaz de produzir uma absolvição, uma desclassificação, uma absolvição por negativa de autoria, negativa de materialidade ou qualquer coisa semelhante. Tem que ter outros elementos. O advogado tem que trabalhar no interrogatório e, ao mesmo tempo, indicar, arrolar testemunhas defensivas que possam fundamentar a versão do réu. Tem que juntar documentos, produzir provas, fazer contraprovas. E tem que fazer isso sabendo que o interrogatório por si só é insuficiente para a absolvição. Infelizmente, nesse conflito entre a palavra da vítima e a palavra do réu, os juízes fazem uma balança totalmente desequilibrada aqui. Eles valorizam extremamente as palavras da vítima e desvalorizam as palavras do réu, a não ser que o réu confesse a prática do crime, aí tem algum valor, aí condenam sim. Mas se o réu nega a prática do crime, os juízes, já pressupõem que todo mundo que chega para o interrogatório sempre vai negar a prática do crime. Então, se o réu está negando como todos os outros, logo vale a palavra da vítima. O mesmo vale em relação às testemunhas da acusação e da defesa. Em relação às testemunhas da acusação, há uma supervalorização. E quanto às testemunhas da defesa, mesmo que não sejam meras testemunhas abonatórias, há pouco valor para os juízes. Os juízes desconsideram as palavras das testemunhas da defesa quando em conflito com as testemunhas da acusação. Por mais que o réu esteja falando a verdade no seu interrogatório, ao negar a prática do crime ou algo semelhante, ao negar que ele seja o autor do crime, ao negar que o crime tenha cometido, ao utilizar uma excludente da ilicitude, a prática forense demonstra claramente que entre a palavra do réu e o depoimento em sentido contrário de uma testemunha da acusação, ou apenas o testemunho da vítima, as palavras da vítima daquele crime, é normal que os juízes priorizem as palavras da vítima, das testemunhas da acusação, em detrimento das palavras do acusado no seu interrogatório. E isso deve ser trabalhado. Você que é advogado criminalista deve entrar no processo já sabendo disso. Tem que entrar no processo sabendo que o interrogatório será o último ato da instrução. Então, nesse sentido, você pode avaliar todos os depoimentos antes de conversar com o réu sobre qual é a melhor estratégia possível. Se deve confessar, permanecer em silêncio, negar a prática do crime, alegar uma excludente da ilicitude ou qualquer outra coisa. Você tem essa capacidade, essa possibilidade de avaliar todo o processo antes de orientar o réu. É óbvio que pode ir orientando o réu ao longo do processo, mas faltando pouco para o interrogatório, na véspera da audiência que terá o interrogatório e também
Antes do interrogatório em si, após o depoimento da última testemunha e antes do interrogatório, o advogado deve conversar com o réu e orientar sobre tudo que aconteceu no processo. Mas também sabendo, já de antemão, já no início do processo, quando você juntar uma procuração no processo ou até no inquérito, já saiba que a palavra do réu é insuficiente. Já a palavra do réu, as palavras do réu chegam com desconfiança nos ouvidos dos juízes. Os juízes não gostam das palavras do réu quando elas são em sentido contrário ao depoimento de outra testemunha, ao depoimento da vítima. Portanto, tem que trazer outros elementos. Trazer o interrogatório do réu, fundamentando a versão defensiva, mas também o depoimento de uma testemunha defensiva, alguma perícia, algum documento ou qualquer outra coisa que possa fundamentar a tese defensiva, assim como desvalorizar as palavras das testemunhas da acusação, demonstrar que as palavras das testemunhas da acusação são contraditórias. Uma testemunha disse uma coisa na fase policial e na fase judicial disse outra coisa totalmente diferente. Ou a testemunha A disse uma coisa e a testemunha B disse outra coisa. E aí, não apenas desvalorizar esses depoimentos das testemunhas da acusação, mas também trazer outros elementos que valorizem a tese defensiva. O interrogatório, além de documentos, perícias, testemunhas defensivas e o que mais for cabível naquele caso concreto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.